Bom, é, o interesse nasceu, na verdade, eu quando assisti o filme pela primeira vez, o filme do Carinha Nu, eu fiquei muito fascinada, né? Eu já vinha aí de um histórico de pesquisa sobre questões de gênero na mídia, na comunicação, no audiovisual, sobretudo no audiovisual, né? Pesquisava, fiz um mestrado na área de cinema, então eu tinha esse interesse. E o meu trabalho sempre acabava pensando sobre essa questão, sempre pensou, né, sobre a questão da colocação dos corpos, né, sobre a colocação política dos corpos em cena. Trabalhei com a mulher na minha dissertação, né? E quando eu vi esse filme, eu fiquei muito fascinada pela forma como é, aquela figura, ou malandro, estava sendo colocado em discurso, né? Eu comecei a escrever, inclusive, já muito antes de eu fazer minha tese de doutorado, eu já estava escrevendo sobre Madame Satã. O primeiro artigo que eu escrevi foi sobre a questão do uso do espaço no filme, né? E de como com o espaço também ele fazia rupturas, ele ia reconfigurando o personagem, ressignificando aquela experiência, né? Para além de uma visão nostálgica e tradicional do que seria a malandragem ou o Rio dos anos 30 e 40. Então essas rupturas eu acho que são importantes. Então, analisar como esteticamente ali dentro daquele processo ele escolheu fazer esse caminho. Bom, e aí uma das coisas que me fascinou também foi depois de um tempo pesquisando, claro, aí eu fui fazer doutorado, escolhi falar sobre esse tema, né? Não necessariamente o Madame Satã, né? Quer dizer, eu uso o Madame Satã para falar um pouco e para pensar sobre de que forma a mídia, a comunicação, a cultura, ao longo do tempo e de acordo com o contexto sócio-histórico e político de inserção, ela pode ir recriando e ressignificando os personagens, né? Então, inclusive o nome do meu livro é As Múltiplas Faces de Madame Satã, Estéticas e Políticas do Corpo, né? Ele é várias coisas ao mesmo tempo. Bom, uma das coisas do filme que me fascinou e que me chamou a atenção, e é uma escolha, é importante a gente entender que isso é um recorte, né? Ele poderia ter várias abordagens, mas ele escolhe, em diversos momentos dentro do filme, reforçar a questão da negritude do personagem a partir da inserção de elementos das religiões de matriz africana. E quando eu falo em elementos, eu falo em gestos, eu falo em vestuário, eu falo em referências que o próprio Madame Satã faz. Então, essas escolhas, elas refletem, né, um processo, uma política do olhar sobre o personagem que configura ele, por exemplo, de uma maneira diferente do que outros malandros, né? De que outros personagens malandros no cinema, na literatura, né? Enfim, na música. Então tem uma ênfase ali que traz o corpo dele para a cena e que traz uma potência política para esse corpo. E, obviamente, isso me interessa muito, porque é uma coisa que até hoje eu pesquiso, né? Como é que a gente vai encontrar formas de romper com as epistemologias dominantes, né? Formas de pensamento decolonial que possam romper com estruturas que estão aí já há muito tempo, né? Sobretudo na mídia, no audiovisual, nas narrativas, no dia a dia, enfim, né? Então, eu queria analisar obras, materiais que de alguma forma tinham essa potência. E obviamente que na minha pesquisa, e não falando só do artigo, eu encontrei obras que aparentemente tinham essa potência quando não tinham, aprisionavam muito mais o personagem. E isso também serve para a gente entender como é que essas armadilhas funcionam, né? Como a gente pode lidar com essas armadilhas, né? Vocês me fizeram uma pergunta sobre se a mídia naquela época já se apoiava no sensacionalismo. Eu acho que mídia e sensacionalismo sempre andaram juntas. Mas a gente não tinha uma mídia propagadora nos anos 30, 40, por exemplo, como a gente tem hoje. O que aconteceu com Madame Satã? Eu não sei se eu colocaria culpa nisso, né? Havia ali aquele ambiente da intelectualidade, da Lapa, né, da boemia, que na verdade eram os formadores de opinião, era formada por formadores de opinião, por jornalistas, por intelectuais, né, por pessoas ali da época que circulavam, tinha de tudo um pouco ali, pelo que eu li, né, porque não vivi, mas pelo que eu li. E ele acabou se tornando famoso por realmente brigar muito, né, e por não esconder é, o lado homossexual dele. Diga-se de passagem, gente, era muito comum nas rodas de malandragem você ter homossexualidade, né, pelo amor de Deus, em qualquer lugar, inclusive, né.
Então ele não era uma exceção ou uma aberração por ser isso. Só que ele tinha ali uma postura. Então ele chamava atenção, na verdade, porque ele também, pelo que eu percebi, né, ele circulava entre, como ele mesmo diz, eu circulava entre as bichas do período. Ele circulava nesse universo também. Ele desejava, inclusive, virar artista transformista na época, né? Mas ele circulava pelas rodas da malandragem também. E ao circular nas rodas da malandragem, ele começou a ficar muito valente. Ele batia mesmo, batia em todo mundo, enfrentava a polícia. Então, isso, de alguma forma, acabou criando uma fama ali que começou a circular, começou a chamar atenção. E esse chamar atenção